Essa é a segunda parte das informações públicas divulgadas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a segunda temporada. Aqui temos um total de 12 imagens, e a primeira é essa. Esse é o cristal que forma as muralhas, e eles foram expelidos pelos titãs colossais. A organização religiosa que considera as muralhas como deuses sabe muito mais do que aparenta, e os seus líderes religiosos se recusam a contar para o povo o que sabem. Na verdade, é uma grande enganação, e as muralhas que são adoradas como deuses por essa religião são na verdade criadas para esconder os segredos da humanidade. Ao analisarem a cobertura das muralhas, eles viram que o material era extremamente parecido com o cristal da Eni. A sua microestrutura era exatamente igual. Número 2. As aldeias de dentro das muralhas. Existem pequenas cidades espalhadas por todas as muralhas. Muitas delas são exclusivamente cultivadoras. E lá, elas fazem a matéria primária, que são os alimentos. Eles criam gado, plantam árvores frutíferas e cultivam vegetais e legumes. Essas pequenas cidades são extremamente importantes para as muralhas, porque elas geralmente são extremamente produtivas e são elas que fazem a comida de todas as pessoas de dentro das muralhas. Os grandes moinhos posicionados nessas cidades são os responsáveis por fazer a matéria-prima dos pães, que também são assados por lá. A Ilha Parádia se organizou de uma forma que as grandes capitais praticamente não produzem nada de comida. Tudo vem do interior, das pequenas cidades que são especializadas na produção agrícola. A próxima é a tocha, mas essa não é qualquer tocha. É uma tocha especial desenvolvida para a tropa de exploração. O material com o que ela é feito foi cuidadosamente pensado para ela não se apagar. Mesmo ao cair no chão, o fogo vai permanecer na tocha, e apenas uma chuva leve também não vai apagá-la. O material que faz o fogo dessa tocha queimar é extremamente resistente a respingos de água, a impactos e ao vento. Sendo assim, essa tocha mesmo primitiva se tornou uma ferramenta extremamente útil nas missões noturnas e foi consolidada como um dos itens da tropa de exploração. O próximo é o Castelo Ultgard. Não se sabe exatamente quando esse castelo foi criado, muito menos por que ele foi abandonado, mas uma coisa chama bastante a atenção. Lá dentro estão posicionados muitos canhões, alguns alimentos enlatados e parece ser um forte desenvolvido para a sobrevivência humana no meio dos titãs. O poder defensivo desse local é grande o suficiente para aguentar uma grande horda de titãs puros, mas certamente ele não aguenta titãs originais ou titãs anormais. É considerado que esse castelo tem um grande poder defensivo, mas como ele foi criado ali e se algum dia realmente já viveram pessoas dentro desse castelo, é um completo mistério que nós nunca saberemos. O castelo também é cercado por muralhas que estão destruídas por algum motivo. Dentro dessas muralhas, há alguns cômodos especialmente posicionados, uma escadaria e duas torres gêmeas, uma mais fina e outra mais grossa. A torre fina tem cerca de 3 andares, divididos por janelas. Já a torre mais grossa tem cerca de 5 andares divididos por escadarias em formato espiral. Foi de cima dessa torre mais grossa que a Ymir se jogou e se transformou em titã. E na mitologia nórdica, Utgard era uma fortaleza onde viviam os gigantes, e esse é um forte indício que portadores de titãs por algum motivo já viveram aqui. Esses seriam as únicas pessoas capazes de sobreviver em um local desse tipo. Número 5. Este é o treinamento da neve. A tropa de exploração achou interessante fazer com que todos os seus soldados eventualmente passassem pelo rígido treinamento de inverno. Aqui, os soldados aprendem a sobreviver e a se locomover com velocidade e precisão no meio de uma densa nevasca. A vantagem de conseguir se mover entre tanta neve e no meio de uma terrível tempestade é exatamente por conta do comportamento dos titãs puros. Isso porque os titãs puros normais só se movem com a luz do sol, e quando fica à noite ou nublado, eles param de se mover, e isso é uma grande vantagem para a tropa de exploração. Sendo assim, durante as nevascas que acontecem no mesmo período todos os anos, é até mais seguro fazer uma exploração para fora das muralhas, e os titãs vão estar parados. E eles só não congelam no meio de todo esse frio, porque os titãs são muito mais quentes do que um ser vivo normal. E com todo esse calor intenso não é possível formar gelo, é por isso que eles não congelam. E assim, os soldados capazes de se moverem livremente e rapidamente em condições de nevasca ganham muitas vantagens e as missões geralmente voltam com vitória e poucas baixas. Número 6. Estes são os elevadores para subir ao topo das muralhas. Eles são usados para transportar todo o tipo de objeto, como canhões, materiais e suprimentos para cima das muralhas rapidamente. E graças a esses elevadores, eles conseguem fazer manobras rápidas, sem precisar, por exemplo, dar toda a volta em torno da muralha até encontrar um portão.
Assim, as coisas são facilmente transportadas e isso facilita principalmente em situações de emergência. E cada elevador aguenta uma quantidade considerável de peso, conseguindo levar 2 cavalos adultos e 2 homens montados neles ao mesmo tempo. Isso dá uma média de quase 1.200 quilos, superior inclusive a muitos elevadores modernos. Considerando que esse elevador pode subir a até 60 metros, o sistema usado para construir esse elevador é extremamente avançado e complexo. Número 7. Artes marciais de titãs. É extremamente difícil se conectar ao seu titã no início. Ao receber o poder, o usuário precisa aprender a pilotar o titã, digamos assim. E quando o usuário ganha experiência e consegue mover o seu corpo junto com o corpo do titã com uma alta precisão, ele é capaz de reproduzir movimentos específicos. No caso do combate, o usuário consegue replicar as suas técnicas de artes marciais. Então, quanto mais aprendizados o portador do titã tiver, melhor será o seu combate corpo a corpo. Quanto mais controle ele tiver sobre o seu próprio corpo, mais o seu titã será eficaz no combate. Se o usuário for rápido ou se ele for lento, se ele for forte ou se ele for fraco, tudo será transferido para o seu titã. E as suas habilidades podem ser usadas, assim como os seus próprios defeitos podem ser cobrados no seu próprio titã. Número 8. Rações de campo. Essas grandes bolachas crocantes são uma mistura de açúcar, sal e carne seca, com uma estrutura crocante para ficar semelhante a um pão. O sabor não é dos melhores, mas ele tem uma alta taxa calórica e consegue fornecer muita energia para o soldado. Junto com o kit de sobrevivência dos soldados, existem também alguns alimentos enlatados, como peixes de água doce e alguns outros tipos de carne. E a cidade industrial é a responsável por fabricar esses alimentos para todos os soldados da Ilha Parades. Com o tempo, o sabor foi sendo refinado para o gosto não ficar muito ruim, mas com certeza é um alimento emergencial. E ninguém escolheria comer isso por conta própria. Nas informações divulgadas publicamente, esse biscoito é descrito como uma ração extremamente nutritiva. Número 9. Regeneração dos titãs. Aqui nós temos a explicação completa de como funciona a regeneração dos titãs para os usuários de titãs na sua forma humana, já que eles conseguem regenerar membros perdidos, órgãos internos e qualquer outro tipo de lesão, desde que não seja na nuca. A coluna vertebral não pode ser diretamente destruída, a não ser que o usuário tenha a habilidade de transferir a sua consciência e salvar assim a sua vida. Não há um limite para a regeneração, mas entre os usuários de Titã, alguns têm a regeneração mais rápida e outros a regeneração mais lenta. O Titã quadrúpede foi o que mostrou ter a regeneração mais lenta entre todos os Titãs, e a regeneração mais rápida é da Titã fêmea, conseguindo se recuperar em apenas alguns segundos. Apesar de não existir limites para a regeneração, ela pode exigir muita energia do usuário, e dependendo do tamanho do dano, ela pode ser bem demorada. Algumas regenerações, quando são muito grandes, precisam ser feitas diretamente por Ymir nos caminhos. Lá os membros são reconstruídos com a areia dos caminhos e então eles se materializam no mundo real. Tanto o ferimento quanto a regeneração geram dor para o portador de Titã. E a fumaça que sai enquanto o portador se regenera é realmente calor. Por algum motivo, o poder do Titã dentro da pessoa faz com que o seu corpo retorne ao formato original e automaticamente está sempre curando a pessoa. Quando o portador de Titã está com medo ou desesperado, o fator de regeneração para de funcionar. E quanto mais determinado e focado na batalha ou em um objetivo, a regeneração tende a se acelerar. Número 10. Cidade natal da Ymir. Nós não sabemos o nome real dessa mulher. Ela foi chamada de Ymir porque ela era uma órfã. Ela estava abandonada nas ruas passando fome, e provavelmente ela se tornaria algo muito ruim. Mas ela foi encontrada por um culto religioso secreto, e eles decidiram escolher essa menina como sua deusa salvadora. O líder religioso enganador disse para todos que aquela menina era a reencarnação de Ymir, e assim ela passou a ser conhecida como Ymir. E os fiéis seguidores dessa religião adoravam Ymir como a sua verdadeira deusa, e esperavam que um dia ela os libertasse e os fornecesse o poder dos titãs para que eles se livrassem das garras do Império de Marley. A cidade que ela nasceu é citada aqui, sem nome, e é mostrada algumas ruínas, mostrando que essa cidade já não existe mais. Temos que lembrar que Ymir é de 60 anos atrás, já que ela ficou transformada em titã durante todo esse tempo na Ilha Parades. Quando o culto da Ymir foi descoberto dentro de Marley, eles levaram ela e os seus seguidores e os transformaram em titãs. Foi assim que ela foi parar lá e foi assim que ela devorou o Marcel. Tudo indica que essa cidade está vazia e abandonada.
Número 11. Poderes especiais dos Titãs. Essa é a habilidade especial de cada um dos Titãs. Entre os 9 Titãs, cada um deles tem uma habilidade única que vem junto com o seu Titã. E essa tela é exatamente para citar isso. Aqui no exemplo, nós vemos a pele endurecida do blindado e o vapor do Titã Colossal. Esses são apenas 2 exemplos dos 9 poderes que existem entre os Titãs. Aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre a habilidade especial de cada um dos 9 Titãs. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui no card. E a última informação pública da segunda temporada é o voto inflexível. Nessa carta nós temos um texto emocionante, dizendo que a humanidade de dentro das muralhas descobriu que os Titãs não são uma punição divina como era ensinada. E quebrando toda a tradição política e religiosa, os humanos descobriram que os Titãs na verdade também são humanos. Aqui diz que através de extensas pesquisas e de relatos entre vários incidentes, ficou claro que o poder dos Titãs vem da própria humanidade. A origem é humana. Isso aconteceu graças às ações do Titã Colossal, que destruiu a Muralha Maria e mostrou ter raciocínio e intelecto para criar estratégias, se mostrando assim um humano. Na sua missão, ele tinha um único propósito de romper a muralha, e o seu objetivo era que os Titãs exterminassem a humanidade. Pelo menos era isso que eles acreditavam até o momento da escrita dessa carta. A igreja dizia que os Titãs haviam sido enviados pelos céus para punir os humanos dos seus pecados, mas a partir desse momento eles começariam a questionar a própria fé. No final da carta é feito um juramento. Aqui eles juram pelo sangue de todos aqueles que foram perdidos. Todos os queridos irmãos que lutaram contra os Titãs e perderam as suas vidas. Aqueles que derramaram sangue em guerra contra os Titãs. A promessa diz que eles não vão ceder, que eles vão prevalecer até o final dessa luta, onde a humanidade finalmente vencerá a humanidade portadora dos Titãs. Essa é a segunda parte das informações públicas de Attack on Titan. Se você não viu a parte 1, veja agora. E aguarde, porque semana que vem tem a parte 3.